O assunto desta noite é uma pergunta. Cristo é a sua imaginação? Quando fazemos a pergunta, esperamos a resposta em termos do nosso contexto atual de pensamento, e muitas vezes isso não é adequado para formular a resposta. Agora, eu estou fazendo a pergunta, e para me responder, eu deveria realmente esclarecer os termos imaginação e Cristo. Acho que não haverá problema esta noite se eu definir, digamos, imaginação. Acho que você concordará comigo quando eu definir Cristo. Se eu disser que a imaginação é o poder de representar imagens mentais, você não discordaria disso. Sentado aqui esta noite, você pode pensar em qualquer coisa e vê-la mentalmente. Você pode não vê-la tão graficamente quanto a vê em sua forma presente na sala neste momento, mas você poderia vê-la vividamente com os olhos da mente e discriminá-la. Pense em uma árvore, um cavalo, e você saberá a diferença entre um e outro, e eles são dois objetos separados na sua mente. Bem, esse é o poder da imaginação. Quando se trata de Cristo, e há centenas de milhões de pessoas no mundo que se dizem cristãs, o próprio uso da palavra evoca instantaneamente uma pessoa. Pensam em Cristo como uma pessoa, e não há duas que tenham a mesma imagem mental dessa pessoa. Sei que, muitos e muitos anos atrás, na cidade de Nova York, um artista francês foi à biblioteca da Rua 42 e trouxe 46 imagens diferentes de Cristo e as projetou com sua pequena lanterna. Nenhuma era igual à outra, e cada artista afirmava que se tratava de uma imagem inspirada, como lhe fora apresentada, e ele a pintava. Havia imagens de pessoas loiras e de olhos azuis, de pele morena, havia aquelas com pele muito negra, todas as 46 imagens foram projetadas como se fossem as chamadas originais. Então, o homem foi condicionado a acreditar que Cristo é uma pessoa. Então eu pergunto: Cristo é a sua imaginação? Posso personificar a imaginação? Sim. Voltemos à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre Cristo? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, darei apenas os destaques. Ele define Cristo como o poder e a sabedoria de Deus. Em João 1, que leva a cristologia ao seu ápice, no que diz respeito à Bíblia, não há um único livro que tome o segredo de Cristo e o leve a esse ápice como você encontrará no Evangelho de João. No Evangelho de João, falando agora dessa presença que estava com Deus, seu significado, seu poder. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É poder e, ao mesmo tempo, sabedoria. Portanto, aqui está um poder criativo. Se eu tomar isso agora e me analisar em outro mundo, o sinal vai para o final da segunda carta aos Coríntios. Ele convoca todos nós que lermos essa carta. Examina-te a ti mesmo. Não sabes que Jesus Cristo está em ti? Aqui nos é dito: todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cada atributo de Deus é personificado. Portanto, seu poder é personificado, e confesso que vi esse poder e é um homem. Vi essa sabedoria e é um homem. E quando você está na presença desse aspecto personificado do ser infinito, você sabe que está na presença de um poder infinito. Não é apenas poder, é onipotência, e você está na presença e, no entanto, é um homem. Então, aqui ele o chama de poder e sabedoria. Agora ele me pede, e a você que leu sua carta, para nos testarmos. Examinai-vos a vós mesmos, não sabeis que Jesus Cristo está em vós? 2 Coríntios 13, 5. E ele fez todas essas coisas, bem, então, vamos pô-lo à prova em nós. Eu digo que ele é a nossa imaginação, que é o poder criativo do universo. Olhe ao seu redor. Você conhece algo no mundo humano que o homem criou, desde as roupas que veste até as casas que habita, que não tenha sido imaginado primeiro? Você conhece algo neste mundo que agora é comprovado como fato, como uma realidade concreta, que não tenha sido imaginado primeiro, apenas imaginado e depois externalizado? Sim, usando as mãos, usando instrumentos do mundo, mas começou primeiro como uma imagem, e uma imagem é simplesmente o produto dessa faculdade reformadora de criação de imagens no homem, que é a imaginação do homem. Agora, se todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez, não posso chegar a outra conclusão além do fato de que Cristo, nas Escrituras, é a minha imaginação. Agora, quem é Jesus? Se Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, e Deus se aprofundou em nós, esse foi o seu sacrifício. Ele de fato se tornou nós para que pudéssemos viver, pois, se não fosse por este sacrifício de Deus, limitando-se de fato ao estado chamado homem, o homem, como a terra, se desgastaria como uma vestimenta. Como nos diz Isaías 51 versículo 6. Levantem os olhos para os céus e vejam a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como um vestido, e os que nela habitam farão o mesmo, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha libertação jamais terá fim. A palavra salvação significa Jesus. A palavra Jesus é Jeová salva. Isso é salvação. Isso é para sempre. Se Deus não se tivesse tornado homem para que o homem se tornasse Deus, para salvar o homem e levá-lo à imortalidade, porque a promessa é: a terra se gastará como uma roupa. Nossos cientistas nos dizem hoje que o Sol está derretendo em radiação. Se levou incontáveis bilhões de anos, se iniciou um processo de derretimento, não importa quanto tempo leve, ele tem um fim, e com esse fim, nós temos o nosso fim como parte do sistema. Portanto, nós, que caminhamos sobre a Terra, sempre temos um fim. Para interromper esse processo que leva o homem ao fim. A minha salvação durará para sempre e a minha libertação jamais terá fim. Então, Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Ao se tornar homem, visto que Deus é o único poder criativo no mundo, o que cria em mim? Minha imaginação. Posso não ter o talento para colocar isso no papel, posso não ter a capacidade de executá-lo como os artistas, mas posso imaginá-lo. Ouço imaginar um livro e a alegria de tê-lo. Posso imaginar uma pintura. Sem ser artista, posso sonhar. Não consigo conceber uma pintura que um homem possa pintar em tela que seja mais viva do que o meu sonho, mas não consigo colocar nada na tela. Mas eu vou dormir e posso sonhar. E o que está fazendo isso, senão a minha imaginação? E aqui, quando perco a faculdade consciente, essa área restrita, posso de fato sonhar. Sonhar como nenhum artista no mundo consegue, dar cor, dar movimento e ter o drama mais maravilhoso, e isso é a minha imaginação. Mas este não é o único poder e sabedoria de Deus. No maior de todos os livros do Novo Testamento, que é João, João não enfatiza o poder. Ele declara no início, sim, ele declara força como poder, mas a ênfase não está no poder, está na redenção e na revelação. A revelação no Evangelho de João é um ato de Deus em autorrevelação. Assim, no primeiro capítulo, ele nos diz o que esse poder fará por nós. Em primeiro lugar, há dois finais para João. Tomemos o final real, que é o capítulo 20, o primeiro final, e quem quer que seja o escritor que se autodenomina João. Jesus fez ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. E, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele é o poder e a sabedoria de Deus. É isso que o autor nos diz no final. Ele realizou muitos sinais, mas, apesar da quantidade e da natureza dos sinais, não evocou fé. Todo o ensinamento do Evangelho de João se baseia na fé e na descrença nele. Ou uma coisa ou outra. Tenha fé nele, ou você descrerá nele, e poucos creram nele, poucos, segundo nos é dito, até mesmo seus discípulos. Apenas alguns creram, e de forma imperfeita. Pois bem, quem é Jesus? Cristo é o poder e a sabedoria, mas quem é Jesus? Temos este pensamento maravilhoso expresso na carta de Paulo aos Filipenses. Embora existisse em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso identifica o homem com um escravo, todo homem. E, achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, não um artigo indefinido, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele lhe deu o nome, e ele está acima de todo nome, e diante desse nome todo o poder do mundo deve se curvar, diante do nome dos nomes. Esse é o nome chamado Jesus, que é Jeová. Jesus é simplesmente o nome de Jeová. Toda criança nascida de mulher neste mundo um dia carrega esse nome. Só existe um nome, só existe um ser. Jesus. Você passa pela mesma história que nos é contada no Evangelho, todos passarão, e quando ele passa por essa série de eventos, esse nome é conferido. Conferido ao Cristo ressuscitado. Esse poder está latente no homem, isto é, na imaginação do homem. Onde ele é exaltado, naquele Cristo ressuscitado, o nome Jesus, o nome divino, Jesus, é conferido, e esse indivíduo então entra em uma nova era. Uma era completamente diferente, imortal, eterna, porque até o fim dessa era ainda estamos sujeitos a sermos desgastados como uma vestimenta, como nos diz o capítulo 51 de Isaías. Então, todos se movem naquela roda que está se desgastando, desgastando-se como uma vestimenta e desaparecendo como fumaça, como os céus. Mas ninguém falhará, pois Deus nos redime e nos ressuscita, um após o outro, nos eleva e confere a esse Cristo ressuscitado o nome, Jesus. Quando Blake foi questionado inocentemente sobre o nome misterioso: "O que você acha de Jesus?" Sem pestanejar, Blake respondeu: "Jesus é o único Deus", e então apressou-se a acrescentar: "Mas eu também sou, e você também é." Então, no final, todos creram no nome onde o poder todo Cristo no homem é exaltado, exaltado de modo que todo o vasto e maravilhoso ser que estava imerso no homem agora desperta. Como é esse corpo, não consigo descrever para ninguém. Não consigo encontrar palavras para descrever a glória que é sua, para todos. Certamente não é isso, garanto, mas eu o conhecerei e você me conhecerá na eternidade. Mas, apesar de toda a semelhança de identidade, nós realmente nos conheceremos. Haverá uma descontinuidade radical de forma, não a forma que agora uso aqui hoje e tenho pelos últimos 58 anos, mas identidade, é sim, você me conhecerá. Mas como exibir a glória do ser que você é quando ressuscita? Isso nos é mostrado pelos saduceus, que não acreditam na ressurreição. Eles são os cientistas modernos. Os saduceus de 2000 anos atrás eram os sábios. Os fariseus eram o sacerdócio do mundo. Os saduceus eram os gigantes intelectuais daquela época e eles, assim como hoje, não podiam sequer acreditar na sobrevivência, muito menos na ressurreição. Como o mundo de hoje junta as duas palavras e fala de sobrevivência como ressurreição, e elas não são. Sobrevivência é continuidade, ressurreição é descontinuidade. Você deixa o campo completamente e entra nos mundos da eternidade. Então eles fazem a pergunta com base na lei de Moisés, e Moisés disse: se o irmão de um homem morrer, deixando esposa, mas sem filhos, o homem deve casar-se com a esposa e criar filhos para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro casaram-se com ela, e da mesma forma todos os 7, sem deixar filhos, morreram. Depois, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, de quem será a mulher esposa? Lucas 20 versículo 27, 33. É uma fábula, porque eles não acreditavam na ressurreição. E Jesus lhes disse: os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar o século vindouro e a ressurreição dentre os mortos nem se casam nem se dão em casamento, porque não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 34, 36. Eles estão completamente acima da organização do sexo. O que chamamos de sexo aqui, essa vestimenta de carne, são sombras projetadas por esse ser fabuloso acima. E o corpo que você realmente tem, lhe é dito, como citei anteriormente, Filipenses 2, 6. Sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sem se estranhar. E, reconhecido em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte,
e morte de cruz. E então se encontrar com todas as limitações do homem, todas as fraquezas do homem, tudo o que é humano. Então Deus o exaltou no final, quando o ressuscitou e lhe deu o nome. Esse nome só é conferido na ressurreição. Então, todos entenderão, pois todos serão ressuscitados. Então vocês não estarão usando esses corpos, por mais maravilhosos que sejam para nós, repletos de todas as paixões do mundo, e todos eles são maravilhosos, mas não é o corpo que vocês usarão. Vocês estarão completamente acima da organização do sexo. Não há necessidade desse tipo de criatividade. A imaginação se torna completamente desperta e você criará à vontade, e seu ato imaginal se tornará um fato objetivo imediato. E o que chamamos de realidade hoje, todo este nosso mundo fabuloso, posso lhe dizer que já o vi, é tudo imaginação. Quando o homem tiver desempenhado o seu papel e Deus tiver completado o seu propósito, que é gerar a si mesmo de nós e fazer de todos nós deuses com ele, então estas vestes, feitas de todos os elementos que parecem tão permanentes e tão maravilhosos, desaparecerão como fumaça. Não há um elemento que não tenha sido trazido à existência pelo poder criativo de Deus, pela sua própria e maravilhosa imaginação divina, e é sustentado em mim porque ele o sustenta pelo seu ato imaginário. Quando ele cessar esse ato imaginário, todos os elementos se derreterão, desaparecerão, e o mundo será como se nunca tivesse existido. Mas você e eu seremos elevados acima de tudo isso para um mundo completamente diferente, um mundo eterno. Então Cristo é a sua imaginação? Eu digo que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, e esse poder e essa sabedoria criam tudo no mundo. Posso atribuir ao meu próprio ser um ato imaginário que se tornou fato, então eu o repeti e ele se tornou fato. Se eu puder repeti-lo e repeti-lo, e esses atos imaginários se externalizarem em fatos, então eu o encontrei. Encontrei esse poder em mim mesmo, pois a Bíblia o chama de Cristo, o personifica e fala dessa presença como um homem, mas esse homem é Jesus. Jesus Cristo é simplesmente o ser ressuscitado que é Deus agora, porque ressuscitou o poder dentro dele, que é Cristo. Agora ele é chamado de o Senhor, e tudo deve se curvar diante dele quando isso acontecer. Eu lhes digo. Chegará o dia em que vocês terão a experiência e ficarão surpresos. Ninguém acreditará em vocês, eles não acreditarão em vocês mais do que acreditaram na primeira pessoa a quem isso aconteceu. Ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos, mas ninguém acreditou nele. Até o fim, quem acreditaria na história? Eles buscavam um tipo diferente de Messias, um herói conquistador que viesse como um homem, vindo de uma gloriosa linhagem de guerreiros, e então conquistasse o inimigo de Israel e liderasse Israel a um fim vitorioso. Eles sempre buscam esse tipo de Messias. Temos esses falsos Messias em todo o mundo hoje, que prometem às nações que as conduzirão a alguma vitória, mesmo que seja uma pequena vitória temporária. Isso não é o Messias. O Messias não tem nada a ver com este mundo, ele ressuscitou deste mundo. Este mundo está desaparecendo, desgastando-se como uma vestimenta. Cristo no homem é o poder e a sabedoria, e então, aquilo no homem que é a imaginação do homem, torna-se uma misericórdia porque ele a exerce com amor. Se eu interpreto João corretamente, não apenas a minha salvação depende disso, eu preciso realmente crer nele. Quem é esse ser? Minha própria imaginação. Se eu não crer e testá-lo, mesmo que eu fale, bem, então, eu não creio em Cristo, pois Cristo é realmente a minha imaginação, a sua imaginação. Então você imagina algo amável de outra pessoa, e se você não acredita na realidade dessa imaginação, então você não acredita em Cristo. Embora você possa ir à igreja todos os dias e doar 10% da sua renda para a igreja da sua escolha, todas essas coisas são amáveis, doe-as se você se sente assim, mas isso não é Cristo. Isso não é crer em Cristo. Crer em Cristo é ver alguém neste mundo e ter um doce sentimento por essa pessoa que ainda não descobriu como ser amável, algo que ela não sabe. Então, represente-a para si mesmo como se fosse verdade e acredite mentalmente na realidade do que você fez. Creia em Cristo, pois tudo é possível para Cristo. Traga-o à sua mente e veja-o como ele gostaria de ser visto por si mesmo, como gostaria que o mundo o visse. Mas faça isso e acredite na realidade do que você fez.
Isso é crer em Cristo. Você ficará incrivelmente surpreso com a forma como isso funciona. Naquele exato momento, por quê? Todas as coisas se misturam por uma lei divina no ser uma da outra. No exato momento em que você interfere na vida dele, você embaralha tudo, e todas as coisas se reorganizam completamente para refletir a mudança que vai acontecer nele, e todos neste mundo que puderem ajudar nessa mudança serão usados para realizá-la sem seu conhecimento ou consentimento. Você não precisa do consentimento de nenhum ser no mundo, se eles puderem ser usados para externalizar o que você imaginou, serão usados. E quando você menos espera, porque você crê nele, então Deus o ressuscita. Então você viverá isso, e ficará perplexo ao ver o que Deus fez por você. Tudo o que você pensava que sua mãe lhe havia ensinado aconteceu há 2000 anos e continua acontecendo. Não parou. Volte e leia a carta de Paulo a Timóteo. Aqueles que ensinam que a ressurreição já passou estão enganando os fiéis. Não é um passado, que aconteceu em um, e está acontecendo em incontáveis. Tudo acabou, a crucificação acabou, sim, mas não a ressurreição. A ressurreição está acontecendo em todos os que são chamados e elevados. À medida que somos chamados, o ato mais poderoso de Deus é realizado, e somos elevados e passamos pela série de eventos que levam ao reino dos céus. Embora pareça que ainda estejamos aqui usando esta vestimenta por um breve momento, a vestimenta que você irá usar lhe será mostrada. Você não pode descrevê-la para ninguém, nem mesmo para sua própria satisfação. É algo tão vivo, tão luminoso, é apenas luz, como o arco-íris. Você não pode descrevê-la para nenhum ser neste mundo que pense apenas em termos de uma vestimenta de carne. Agora, somos informados no primeiro capítulo de João, ele está falando de um tipo totalmente diferente de nascimento. E aqueles que creem no seu nome não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não nasceu em ninguém para que este, o corpo, nasça. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, somente o Espírito. Quando você nasce, você é autogerado. Você, na verdade, não tem pais. Você vem diretamente de um grão, o mistério do grão de trigo que cai na terra. Se não cair na terra, permanece só, se cair na terra, dá muito fruto. O mistério da vida através da morte, pois Deus realmente morreu para se tornar você, para se tornar eu. Deus é imaginação divina e se limita ao próprio limite da contração, chamado imaginação humana, e morre de fato no sentido de que todo o poder e toda a memória de seu ser glorioso tiveram que ser completamente esquecidos. Portanto, o clamor na cruz é verdadeiro. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele próprio clamou, porque se entregou tão completamente a nós, sofreu amnésia total, completo esquecimento de sua divindade ao se tornar nós, e isso foi imaginação divina se tornando imaginação humana. Então nós, construindo nosso pequeno mundo, por mais adorável que seja para muitos de nós, ele é tão diferente, e o poder que exercemos é tão frágil, comparado com esse mesmo poder quando erguido e o grande nome que está acima de todos os nomes nos é conferido. E chegará o dia em que, sem perda de identidade, você carregará o nome Jesus. Todos estão destinados a ser Cristo Jesus, esse poder, com o nome exercendo poder infinito, sem perda de identidade. Nós nos conheceremos e todos serão glorificados, todos. Não há limitação para o domingo. Alguns o exercerão mais do que outros, mas certamente o dom é o mesmo, o dom de Cristo Jesus. Então, a minha pergunta, no que me diz respeito pessoalmente, é: Cristo é a sua imaginação? Eu respondo: sim. E, no entanto, não há limite apenas ao poder e à sabedoria, pois a ênfase não está no poder e na sabedoria, está na redenção, na revelação. Ele se revela, e logo naquele primeiro capítulo, o prólogo de João. Os primeiros 18 versículos são o prólogo, e no último dos 18 versículos ele mostra a revelação. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, no seio do Pai, o fez conhecer. Ninguém o viu, mas no seio do Pai há um Filho, e ele revela o Pai. Então nos é dito no 10º capítulo de Lucas: ninguém conhece o Filho, exceto o Pai.
Ninguém conhece o Pai, exceto o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Chegará o momento em que o Filho revelará, e você saberá que seu nome é Jesus Cristo, o Senhor, pois o Filho o chamará de meu Senhor. Ele realmente o chamará de seu Pai, seu Senhor, a rocha de sua salvação, e então você saberá quem você é. Posso lhe dizer desde agora até o fim dos tempos, mas não posso lhe dizer a condição que a experiência carregará quando acontecer. E quando acontecer com você, não fará diferença se todos os sábios do mundo se levantarem em oposição e disserem: você começou com uma pequena ameba grandiosa. Não fará diferença alguma para você. Isto é revelação, e tudo se levanta, o véu se levanta, e agora você sabe por que não conseguia ver o rosto do Pai. Você só consegue vê-lo refletido no Filho. Não há espelho para refletir a consciência do Filho. Você não consegue ver o seu rosto porque está refletido na terra, mas esse não é o rosto, e você só conhece o seu rosto na beleza do seu Filho. Portanto, todos no mundo estão destinados a carregar o nome de Cristo Jesus, o Senhor. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos a mais pessoas. Também agradeço a todos os membros que fazem parte da nossa comunidade. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.